Feliz encontro! Aqui estamos nós para dar continuidade à nossa conversa, né, que eu chamei de módulo 2, e nesse módulo 2 nós vamos estar discutindo a respeito de 8 itens, né, a relação da mulher moderna com a espiritualidade, por que é que de novo nos chamam de bruxas, por que é que as pessoas agora de repente despertaram para a questão da magia e querem a todo custo encontrar a magia para melhorar de vida, a magia na própria vida, né? Se bruxaria é ou não é contra a cultura, o caminho, o propósito, aquilo que a gente chama de intuição e por que retornar à grande mãe, à terra, essa conexão. Então, eu escolhi como 8º item uma questão muito delicada, que é aquela que fala que a espiritualidade não está à nossa disposição, mas nós é que devemos estar à disposição da espiritualidade, porque o nosso percurso nesse momento aqui é buscar o nosso despertar, a nossa evolução, a nossa conexão com esse caminho de volta para casa, né? Então, falando especificamente sobre esse momento espiritual da mulher moderna, a gente classifica, né, esse momento como uma pluriespiritualidade. As redes sociais, as próprias diversificações de culto ao redor do mundo inteiro trouxeram várias opções para que as pessoas, não só as mulheres, pudessem desenvolver uma espiritualidade, um caminho, né, de evolução muito mais próximo daquilo que o coração delas pede de fato. Nós já não temos mais o poder daquelas religiões hegemônicas, né, como as religiões cristãs, que obrigavam as pessoas a operar dentro de um código de ética específico, onde nós tínhamos obrigações, nós tínhamos deveres, e em momento algum nós poderíamos nos questionar ou dizer que a nossa mente estava insatisfeita e que no nosso coração, como é o caso de muitas mulheres que eu escuto e que vieram, né, especificamente dessa formação cristã, patriarcal, católica, diziam: eu não sentia Deus. E então essa pluriespiritualidade, ela acompanhou o próprio movimento de expansão feminina. As mulheres, a partir da década de 60, quando pediram pela reforma trabalhista, quando pediram pela reforma estrutural, elas também sentiram, né, que precisavam fazer uma reforma em relação às suas vertentes espirituais. Para onde é que eu vou? A que divindade eu vou apelar se eu passei anos, anos e anos dentro de um sistema, de um Deus consolidadamente masculino, que é pai, que julga, que está acima de mim? Para onde é que eu vou? Aonde é que eu vou? Como mulher, me senti acolhida, né? E foi a partir da expansão do movimento feminista que houve essa tendência das mulheres de buscarem de novo a deusa, de buscarem de novo caminhos onde a sensibilidade fosse superior à praticidade, onde o acolhimento fosse superior ao julgamento, né? E onde elas pudessem, com as suas vozes de mulheres, também alcançar a mente de Deus. Porque alcançar a mente de Deus, alcançar a mente de uma divindade, é se sentir acolhida, né? E não separada, distinta, julgada. Ora, nós fomos, e eu falo porque eu também fui, né, iniciada numa tradição religiosa que nos doutrinava para ver Deus como um ser que, apesar de ser onipresente, onisciente e onipotente, estava muito acima de nós, né? Então, não se dirigir a Deus como o Senhor, como o meu grande pai, como o meu rei, né? Era uma ofensa muito grande. Deus gerava temor.
Então, à medida que o movimento feminista foi se consolidando e as mulheres foram alcançando mais conhecimento, porque o conhecimento é a chave que abre todas as portas, o que é que elas foram constatando? Aquilo que eu comentei no vídeo passado, que ao longo da humanidade, o primeiro culto de divindade existente no mundo foi uma mulher. E era estranho que dentro das mitologias variadas, as mulheres tivessem um papel tão destacado e tão importante, e na crença do Deus Pai único, as mulheres fossem apenas coadjuvantes, elas fossem apenas um detalhe indispensável para construir a história do Criador hegemônico. Então as mulheres começaram a pesquisar. E depois dessa pesquisa, elas chegaram àquele momento máximo, né, de repressão que coincidiu ali com a época medieval da Inquisição, onde o papel feminino foi completamente aniquilado. Mas a gente precisa compreender, foi aniquilado por quê? Por que que as mulheres foram neutralizadas? Justamente porque as mulheres traziam a tradição da conexão com a terra. E quem tem a conexão com a terra tem o equilíbrio, tem o saber e tem a resposta para quase todos os males que assolam a humanidade. Quase todos os espiritualistas e cientistas atuais chegaram à conclusão num ponto, né, que essa epidemia de depressões, de ansiedade e de outros transtornos mentais tem a ver com um só ponto: desconexão. No momento que o elemento humano, e muito especialmente a mulher, se desconectou da Terra, ela perdeu a capacidade de equilibrar a si mesma. Então, foi naquele momento em que os poderes clericais começaram a juntar todas as mulheres que estavam relacionadas à arte de curar, as benzedeiras, as rezadeiras, as parteiras, as doulas, que eram mulheres que ajudavam as outras mulheres no momento do parto e após o parto, a amamentar, dar o seio à criança, a como acompanhar uma criança recém-nascida, né? A curar o corpo de uma mulher que estava ainda sensível por trazer um outro ser ao mundo. E junto com elas tinha também aquelas mulheres que tinham a arte da cozinha, né, e encantavam pelos seus dons culinários. E se percebeu que as mulheres elas tinham um papel social muito importante e estavam presentes em quase todas as funções que regiam a sociedade. Então, o que essa fé, que na altura tinha todo o intuito de se tornar dominante, fez? Vamos neutralizar as mulheres. E neutralizaram as mulheres com uma única classificação: eram bruxas. Né? E se eram bruxas, representavam o mal. Então, muita coisa do que foi dita naquela época é replicada agora, né? E a gente vê muito isso nos grupos modernos do Facebook, como se fosse uma realidade a respeito de nós. Nós, mulheres, na época inquisitória, na época medieval, não nos autoproclamavam bruxas. Quem disse isso foi o clero patriarcal cristão, que juntou mulheres com essas habilidades todas e chamou-as de bruxa e ainda espalhou outros boatos igualmente nocivos e depreciativos, que nós éramos malignas, que nós éramos feiticeiras, que nós éramos servas de Satã, que nós éramos pessoas que fazíamos mal às plantações, que fazíamos o leite, né, dos animais destinados a fornecer alimentação às pessoas secar, que nós nos reuníamos às clareiras das florestas, à luz da lua, e que os sabás nada mais eram do que comemorações e orgias sexuais dedicadas a Satanás. E como havia a fé dos paganos, do povo do campo, né, que é isso que a palavra pagão quer dizer morador do campo, gente do campo. O que eles fizeram mais? Se apropriaram daquelas figuras, daqueles arquétipos que eram
típicos da fé do povo pagão e transformaram em demônios. Ou seja, esses arquétipos foram demonizados e foram depois socializados, né, dentro de todo um contexto cultural como nocivos, perigosos, satanistas e, acima de qualquer coisa, ameaçadores ao grande Deus. Então, existiam naquela época mulheres que eram mulheres de posses, mulheres de saber e mulheres com influência política e social dentro daquilo que se entende por política e sociedade na época. Então, como foi que estes homens extremamente mal intencionados decidiram resolver a questão, chamando todo mundo de bruxa e submetendo essas mulheres a um tribunal inquisitório, onde eram apresentadas provas, muitas vezes até espectrais, e quando eu digo espectrais é porque eram provas que não tinham nenhuma ponta por onde se pegar, não existia como se comprovar aquilo, e vários tipos de argumentos foram utilizados para essa condenação. Por exemplo, se uma mulher conhecia sobre plantas, ela era uma bruxa. Se ela sabia rezar sobre alguém para harmonizar um momento de tristeza, de desespero, de desequilíbrio, que era uma coisa que os povos nativos faziam muito bem, ela era uma bruxa. Se ela tinha a capacidade de trazer uma criança ao mundo, ela era uma bruxa. Se ela tinha a capacidade de cozinhar alimentos que encantavam as pessoas, elas eram bruxas, né? Se elas tinham a capacidade de influenciar determinados homens para que eles não fossem por este caminho ou fossem por outro, elas também eram bruxas. Por quê? Porque existiam duas coisas que estavam em jogo na época da Inquisição. A primeira era o aparecimento das grandes academias de medicina, onde os homens, os senhores letrados, precisavam ser dominantes, ou seja, os homens precisavam saber mais do que as mulheres para se tornarem também pessoas que curavam. E o segundo e mais importante ponto era, pelo fato das mulheres saberem, elas podiam questionar a fé vigente, né? E trazer um imenso transtorno à igreja. Esses eram os dois pontos principais. Então, como é que eu combato intelectualmente um inimigo? Eu descredibilizo ele. Então, houve toda uma troca, né, de paradigma. Se as mulheres elas cultuavam a lua, passou a ser o sol a força dominante. Se as mulheres se reuniam em círculo, o triângulo, a tríade Deus, Pai, Espírito Santo, é que tinha que ser dominante, né? E se essas mulheres tinham essas capacidades, elas precisavam ser classificadas como uma aberração para serem retiradas do contexto social. Logo, eram bruxas. E detalhe, cada vez que uma mulher que tinha posses era acusada de bruxaria, os seus pertences passavam a fazer parte do patrimônio da Santa Madre Igreja para serem purificados e para terem uma ressignificação dentro daquilo que eles chamavam as obras do Senhor. É tanto que existiram inúmeras mulheres viúvas que perderam propriedades importantíssimas para a igreja, que depois viraram, e viraram templos, viraram conventos. O próprio conceito de convento vem de coven, de reunião, né? Viraram espaços destinados à propagação da fé cristã. Né? Essa palavra bruxa, ela tem várias conotações, boxia, ou busca, ou bússia. A literatura ela não é muito específica em relação ao termo, mas é um termo pejorativo, quer dizer feiticeira, quer dizer praticante de uma arte maligna. Né? É importante também citar que quando houve essa descredibilização da mulher, houve também
a demonização das figuras cultuadas no campo, né? O próprio deus Cernunnos, que era um deus da caça, um deus da prosperidade, um deus da fartura, que era representado com um homem, né, de pés fendidos, como o pé de uma cabra e com chifres, foi escolhido, foi eleito para representar a figura de Satanás, a figura do diabo, né? E as mulheres daquele tempo, as mulheres de saber e as que praticavam a arte, nunca acreditaram no diabo. O diabo não é um objeto da fé pagã. O diabo é uma criação cristã, baseada na figura de Pan, baseada na figura, né, mitológica do Dionísio, baseada na figura do deus Cernunnos. Essas figuras que tinham aspecto de animal só tinham o intuito de honrar a natureza. Não eram nenhuma aberração, não eram monstros, não eram entidades satânicas que estavam ali. Outra coisa que foi desvirtualizada foi o culto à lua, como eu já disse, né? A lua passou a pertencer aos mistérios da noite, aos mistérios ocultos, ao satânico. As mulheres se reuniam nas luas cheias para dançar nuas para Satanás. Isso tudo não passou de um conjunto, né, de argumentos para que as mulheres fossem destituídas do seu poder, destituídas das suas propriedades e afastadas de um caminho espiritual onde elas, pela sua capacidade, né, de análise e de sensibilidade, pudessem questionar a fé dominante. Então, naquele tempo, nós já nos chamávamos as mulheres de saber. Quem nos chamou de bruxas foram os outros, né? Mas nós envergamos o termo, especialmente na modernidade, com muito orgulho, mas não porque o termo bruxa signifique alguma coisa para nós. Na realidade, ele nos remete a uma lembrança muito dolorosa da nossa trajetória como humanas nesse planeta, que foi essa trajetória que representou a perseguição, a aniquilação, a humilhação e o descrédito de todas as capacidades femininas, né? Então, o que aconteceu? A bruxaria, quando retornou como conceito de caminho espiritual para a mulher moderna, ela voltou como um conceito de contracultura, porque as mulheres entendiam que filosoficamente, né, e religiosamente jamais poderiam voltar a pisar o caminho de uma fé que as tratou tão mal e que, acima de qualquer coisa, as matou. Mulheres foram mortas por isso, mortas na forca, mortas em fogueiras, mortas afogadas, assassinadas ou de maus tratos. Até hoje, em museus clássicos pela Europa afora, você consegue ver instrumentos que foram utilizados como métodos de tortura para fazer essas mulheres confessarem algo que elas não eram. Então, quando o movimento feminista ressurgiu, eles trouxeram de volta a palavra bruxa, né, como um epíteto, como um título de orgulho em virtude de tudo aquilo que foi retirado das mulheres e de tudo aquilo que elas passaram, né? Então, a bruxaria, ela é de fato um movimento que está ligado ao espiritual, mas está muito mais relacionado à filosofia de vida. Eu não posso dizer que sou bruxa, né, e seguir um cristianismo atuante. Eu não posso dizer que sou bruxa e apoiar um movimento político onde as mulheres tinham, como há séculos atrás, o mesmo papel, né, que querem que nós representemos agora, que é o papel da edificadora do lar, do complemento do homem, da cabeça da casa, como se nós não tivéssemos capacidade intelectual, capacidade evolutiva, capacidade
física de desenvolver as mesmas atividades. Repare bem, eu não estou falando aqui de uma questão de competição entre mulheres e homens. As mulheres não são melhores que os homens não são melhores que as mulheres. Na realidade, o princípio divino sempre disse que nós somos forças dualísticas complementares. Nós precisamos dos homens, os homens precisam de nós. Agora, o que nós, enquanto mulheres, que temos acesso ao conhecimento, que temos acesso a uma vida estruturada, que temos acesso a redes sociais e à informação, temos que alertar outras mulheres, é que o caminho para o desenvolvimento passa pelo conhecimento, que foi aquilo que nos julgou no passado. Nós temos que saber, nós temos que conhecer, nós temos que ter a capacidade de analisar criticamente aquilo que nos é proposto em sociedade, para que a gente não caia na armadilha que nos foi proposta num passado não muito distante de sermos tão somente valorizadas quando temos um homem ao nosso lado. As mulheres têm valor porque as mulheres têm capacidade de aprendizado, de autossustentação, de serem excelentes profissionais, além de co-criadoras, mães, né, e donas de casa. O papel da mulher é muito amplo. E quando houve esse movimento de contracultura, a primeira coisa que as mulheres trouxeram de volta para as suas vidas foi a figura da deusa mãe, porque a deusa mãe é a própria natureza, ela não está acima, ela não está ao lado, ela não está num outro universo, ela está em nós. Né? No momento em que as mulheres, a cada mês, sentem os seus ciclos fisiológicos se desenvolver, ela se identifica com os próprios ciclos da natureza e sabe que essa deusa que ela clama é mulher como ela e está ali. Ela não está no céu, ela está na terra, né? Está entre nós. E essa facilidade de falar com uma divindade que é igual a nós, que tem um coração de mulher, fez com que estas mulheres começassem de uma hora para outra a refletir. Peraí, se eu estudo história da humanidade, eu sei que existem muitas deusas. Se eu estudo a história das religiões, eu vejo que muitas deusas foram sufocadas, foram abafadas, foram descredibilizadas e houve a predominância de um deus. Então, eu que tenho a capacidade de pensar, analiso. Se Deus é assim, tão importante, se Deus é assim, tão onipresente, onipotente, superior a todas as coisas, por que que ele precisou aniquilar a figura das outras deusas? Por que que ele precisou diminuir o papel da mulher e tornou os homens os preferidos da sua obra, né? Então, as mulheres foram juntando essas peças, foram, como eu digo, remembrando. Elas foram compondo, né, a colcha de retalhos que na realidade compunham o próprio mundo. O mundo é uma criação. E se é uma criação, teve uma criadora, né? E a criadora é a deusa em suas diversas faces. Ora, o clero sabia disso. E para não apagar completamente a figura da mulher e mantê-las cativas e obedientes, né, criou a mariolatria, ou seja, o culto a Maria. Quem era Maria? A Maria, do ponto de vista cristão, ela é uma lenda, porque foi uma mulher que foi escolhida porque era casta, porque era humilde, porque era pura, e que deu à luz virgem e que, segundo a igreja, continuou intocada, né, até ser ascendida aos céus. Ou seja, esta mulher modelo, ela era uma mulher que não tinha vida própria nenhuma. A mariolatria foi uma alternativa de manter uma sombra do sagrado dentro da fé cristã, mas sem credibilidade, sem brilho e com pouquíssimo valor,
né? Até porque a gente tem uma precursora que foi condenada para toda a eternidade, que foi Eva. Eva, companheira de Adão, foi quem trouxe o pecado ao mundo. Uma mulher, né, que ousou e comer a maçã e ouvir a serpente. Essa história, metaforicamente, representa o quê? O que foi que Eva fez? Eva foi à busca do conhecimento, né? E em busca do conhecimento, ela encontrou também a iluminação. Mas não é colocado dessa forma. O que é colocado é que Eva abriu as portas para um mundo de pecado e de condenação, onde todas as suas filhas, né, por causa da sua ousadia, iam parir as suas próprias crias em dor e iam nascer já com o selo do pecado de origem ou pecado original que foi cometido por ela. E aí fica a pergunta: é justo, né? Os degredados de Eva ou as degredadas de Eva não podem arcar para sempre com o pecado original, porque alguém um dia teve a ideia de ousar contra Deus. Então, Deus era este. Uma pausa.